engravidei da Manu, eu tinha duas preocupações. As minhas duas maiores preocupações eram como eu contaria para minha família e como eu contaria para minha gestora que eu estava grávida. Então, no mesmo dia em que eu fiz o exame, eu cheguei no meu trabalho, chamei minha gestora para conversar. Conversamos durante um bom período de tempo e foi para mim uma conversa fortalecedora. A minha gestora me acolheu, me orientou, me tranquilizou e isso para mim foi sensacional. Foi libertador e decisivo. Porque a partir daí eu não precisava me preocupar com mais nada, porque o meu trabalho, que gerava o meu sustento, estava garantido. Essa é Melissa, atendimento de contas em uma agência de comunicação há 10 anos e mãe da Manuela, de 7 anos. Agora não seria só eu, né? Nós seríamos 2 pessoas e as 2 sob a minha responsabilidade. A juíza do trabalho do TRT de Minas, Anaximandra Abreu de Oliveira, também comenta como foi difícil conciliar trabalho, estudos e filhos. Eu comecei a estudar para a magistratura com 2 filhas menores. E quando eu tomei posse, Juliana estava com 10 anos e Ana Laura com 5. Hoje elas contam com 22 e 17 anos, respectivamente. A minha vida diária era uma loucura. Eu era servidora pública, então eu trabalhava, estudava, tomava conta das filhas, além dos afazeres domésticos, tudo compartilhado com meu marido. Eu tenho um grande poder de concentração e isso me ajudou muito. E sou também determinada. Eu levava um livro para ler enquanto as meninas estavam na natação, ou até mesmo estudava em frente à televisão com algum desenho infantil, para tentar conciliar esse estudo, mãe, filho, tudo. Não foi fácil, pois tive que me privar de algumas coisas para alcançar meu objetivo. Eu sou Natália Pacheco, da Secretaria de Comunicação do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. E no mês em que comemoramos o Dia das Mães, aqui no Papo Legal, o podcast do TRT de Minas, vamos falar sobre maternidade. Mas não apenas do lado doce da maternidade. Vamos abordar também as dificuldades das mães no mercado de trabalho, agravadas pela pandemia do Covid-19. Os nossos convidados de hoje, além da Melissa Rosa e da doutora Anaximandra Abreu, serão Rogério Pinheiro e Jair de Andrade, criadores do site Contrate uma Mãe. Doutora Anaximandra, muito obrigada por sua presença em nosso programa. Para iniciar, eu gostaria que a senhora nos desse um panorama das ações trabalhistas movidas por mulheres. Eu que agradeço o convite para falar de um tema tão relevante, num período, próximo ao Dia das Mães, uma data especial, e que a gente possa refletir sobre as dificuldades enfrentadas pelas mulheres no mercado de trabalho. E já de início, eu digo que há um arcabouço normativo que dedica a proteção do trabalho da mulher, tanto na Constituição quanto na CLT, mas ainda vai uma pergunta: ainda persiste a discriminação de gênero nas relações trabalhistas? A sala de audiência é um grande espelho disso tudo. É o nosso dia a dia, o reflexo mesmo. Faz parte do cotidiano da Justiça do Trabalho apreciar demandas de mulheres postulando reintegração ao emprego por ter sido dispensada quando se encontrava grávidas, relatos de gravidez de mulheres sendo perseguidas no ambiente de trabalho após comunicar a gravidez, por ter que se ausentar ao trabalho para fazer o pré-natal, ou mesmo por alguma ausência justificada, ação de indenização por dano moral, sexual, cantadas insistentes no ambiente de trabalho, palavras, gestos com conotação sexual. Falo assim, não de uma cantada normal, mas essa dinâmica de conquista que envolve prática mais obsessiva, opressiva ou mesmo ofensiva, e muitas vezes daquele que detém uma ascendência hierárquica sobre o outro. Gestor que exerce
cobrança excessiva de metas, com comportamento diferenciado para com as mulheres, ressalta a vestimenta das mulheres como forma de alavancar vendas, sem contar em danos pré-contratuais, como a recusa de contratação de mulheres na idade fértil ou com filhos menores. E o que contribui para essa discriminação? É a ausência mesmo de fiscalização, até mesmo dentro da própria empresa, às vezes empresas que não contam com um canal de comunicação para realizar essas denúncias e reclamações, ou mesmo quando o empregado comunica um fato, a empresa não apura como deveria, não há uma tela protetiva mesmo. E ainda há uma cultura patriarcal, né, assentada na superioridade do gênero masculino no mercado de trabalho, sem dúvidas. Infelizmente, essas normas protetivas, por vezes, são ignoradas, como eu exemplifiquei. E, além disso, a gente ainda tem que combater esse discurso de que a proteção legal das mulheres ensejará a preferência na contratação de homens ou mesmo na exclusão das mulheres no mercado de trabalho. Tudo isso ainda precisamos enfrentar. Se a gente fosse falar sobre o mercado de trabalho da mulher há um ano atrás, iríamos dizer que, apesar do desequilíbrio de salários em relação aos homens e a dupla jornada, esse mercado vem em um constante crescimento nos últimos anos. No entanto, com a pandemia do coronavírus do ano passado para hoje, os índices de participação das mulheres no mercado de trabalho foi o menor em 30 anos. Segundo o IPEA, Instituto de Economia Aplicada, o percentual de mulheres trabalhando no terceiro trimestre de 2020 foi de 45,8%, a menor taxa registrada desde 1990. De acordo com o PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, do IBGE, 7 milhões de mulheres abandonaram o mercado de trabalho logo no início da pandemia, em março de 2020. São 2 milhões a mais que o número de homens no mesmo período. Isso significa uma taxa de desemprego feminino de 14%, contra 12% de desemprego masculino. Vamos ouvir agora o Alexandre da Rocha, proprietário de uma agência de empregos domésticos, nicho de trabalho tradicionalmente ocupado pelas mulheres. O relato dele confirma que durante a pandemia, apesar da oferta de vagas, houve uma retração das mulheres no mercado de trabalho. Na prática, se eu for comparar 2 anos atrás, eu tenho menos candidatos disponíveis do que o que eu tinha em 2019, comparando o mesmo período, né? Em quantidade de vagas eu tenho uma redução, mas não é uma redução tão acentuada, uma redução mínima, cerca de 20%, mas com meses de oscilação. E até então a gente ainda não teve aquele fluxo, né? Porque, por exemplo, tem épocas que a gente teria 20, 30 novas inscrições diárias. Atualmente não passa de 10. Então a gente nota, né, sente que a quantidade de pessoas no mercado que estão procurando uma nova recolocação nesse mercado doméstico, ela diminuiu. A concentração das mulheres em nichos específicos de trabalho é um dos fatores que explicam a queda nos índices de participação no mercado durante a pandemia. E é também um dos argumentos que justificam o trabalho social feito em prol da empregabilidade das mães pelo Instituto Natus, empresa sem fins lucrativos, de acordo com seu presidente, Jair de Andrade. Percebemos, podemos olhar também os dados do PNAD, que as mulheres, em geral, têm sido responsáveis por 94,1% da mão de obra empregada no trabalho doméstico remunerado. Isso é muito interessante e demonstra que, de forma geral, as mulheres, né, as mães também, têm sido contratadas para cargos em níveis mais operacional. É claro que a desigualdade de gênero precede a pandemia e vem de uma construção histórica e social que atribui papéis bem delimitados a homens e mulheres. Mas, com a pandemia, a situação de muitas ficou inconciliável. Afinal,
Como manter a produtividade do trabalho com as crianças em casa e sem ajuda? Nesse caso, sofreram as mães solteiras, mas também as casadas, pois se alguém tem que deixar o emprego para cuidar dos filhos, normalmente quem deixa sempre é a mulher. Pesquisa da empresa Famivita mostra que durante a pandemia, 35% das brasileiras perderam seus empregos. De acordo com o estudo, as mais prejudicadas foram as com filhos pequenos. Entre elas, 39% perderam o emprego e outros 52% que atuavam no mercado informal perderam a renda. A doutora Anaximandra Abreu fala sobre a posição ocupada pela mulher no mercado de trabalho. A colocação da mulher no mercado de trabalho, né, ainda mãe, enseja o desafio diário para essa conciliação de trabalho, casa, filho. E ainda temos tantos problemas, né, que vivenciamos, assim, nem sempre essa cadeia protetiva do trabalho da mulher é respeitada. E mais, né, a gente precisa seguir forte para tentar estipar esse viés histórico, cultural, que causa essa discriminação de gênero, pois nem sempre combate apenas com normas. Vamos ouvir agora o Rogério Pinheiro, sócio de uma agência de comunicação de São Paulo e idealizador do site Contrate uma Mãe, plataforma sem fins lucrativos que faz uma ponte entre mães que desejam retornar ao mercado de trabalho e as empresas que já perceberam as vantagens, a longo prazo, de se adequar às necessidades dessas mães. De acordo com Pinheiro, o site, mais do que suprir uma lacuna no mercado de trabalho, veio para corrigir um engano. O Contrate uma Mãe é uma ponte. Imagina uma ponte em cima de um rio, né? Passando nesse rio, nós temos uma correnteza cheia de maldade, de preconceito, de machismo e de ranço cultural, que é aquilo que prega que mãe faz mal, né? Contratar mãe é mau negócio para a empresa. Quantas vezes a gente ouviu isso, né? Que, não, vamos contratar quem não é mãe, porque essa aqui, se tiver um filho, ou se essa vier trabalhar aqui na empresa e o filho ficar doente, ela vai faltar. Né? São coisas que estão tão arraigadas na nossa sociedade, que até outro dia você falava assim, nossa, quando é que isso vai mudar? Só que tem mudado sim, né? Graças à evolução do mundo, hoje são muitas empresas que pensam diferente, que perceberam realmente o valor que as mães têm. Isso por quê? Porque são empresas que boazinhas, são benfeitoras. Não, são empresas que realmente precisam produzir, gerar valor e percebem a mãe como um vetor importante para isso. Profissional de alta capacidade de entrega, né? Não um problema, e sim uma solução. Porque, olha só, quando me fizeram a apresentação desse projeto, me trouxeram algumas informações estatísticas na época, algumas pesquisas. Por exemplo, nós estávamos naquela época fazendo um trabalho de uma campanha de engajamento para uma grande marca para o Dia das Mães. Uma campanha voltada para os funcionários, né? Uma campanha de endomarketing. E o meu setor de inovação se alimenta de pesquisas, de tendências, né? E eles perceberam uma coisa que me chamou muito a atenção quando eles apresentaram. Uma mãe, daqui no Brasil, tem um intervalo forçado de 2 a 3 anos entre nascer o bebê e ela voltar para o mercado de trabalho. E quando ela volta, 2/3 das vezes é para uma vaga ou salário inferior àquela que ela tinha antes de sair da licença maternidade, antes de ter a gravidez. Gente, isso é chocante, né? Nós paramos para pensar, falou, nossa, então ela tem que se sujeitar a trabalhar numa vaga menor ou ganhar menos só porque ela precisa voltar a trabalhar? Mas por que isso, né? Aí começamos a analisar. Uma das coisas que chamou a atenção é que realmente existiam naquela época um olhar do colaborador perfeito. Como é que o empregador via o perfil ideal para o funcionário?
Poxa, ele quer um cara criativo, ele quer um cara que se relacione muito bem, ele quer um cara multifacetado ao mesmo tempo que não perca o foco. É assim, né? Comprometido. Esse é o perfil ideal, né? Fora as capacidades técnicas, esse é o perfil que se quer de algum bom profissional. Eu, na Teamwork, eu tive vários assim, tenho vários até hoje, e todas as mães que passaram na nossa vida, na agência, tinham isso de sobra. E eu comentei, falei, amor, mas isso que eles estão falando, meu Deus, dá uma olhada nessa, então pessoas que trabalham com a gente têm isso. E fomos pesquisar se isso era só alguma coisa que acontecia na agência ou não, e nos deparamos com uma pesquisa que mostrava que durante a maternidade, né, havia um aumento substancial das atividades neurais do lado direito do cérebro feminino, que é justamente a área que potencializa as relações interpessoais, a criatividade e as percepções de emoção. Olha que coincidência, né? Então, enquanto a gente tinha a leitura do perfil ideal de um profissional, nós tínhamos as mães oferecendo isso de graça, naturalmente. Então, assim, essa pesquisa nos mostra que a mulher, quando se torna mãe, se torna mais criativa, ela consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo e focar em todas, ela consegue se relacionar de uma maneira muito melhor, ela consegue ter assim, o domínio das suas emoções, né? Então, puxa vida, então por que não potencializar isso e colocar isso melhor no mercado? Foi aí que eu falei, gente, vamos colocar esse site na rua, vamos fazer isso acontecer. E ele foi no domingo, no Dia das Mães, e na semana seguinte nós já tínhamos mil mães cadastradas e uma série de empresas nos procurando para ver como é que fazia para acessar. As dificuldades das mães surgem a partir da gravidez, mas podem se agravar após o nascimento do bebê. Saí de licença maternidade e quando eu voltei, um outro dilema interno. Eu tinha que ter sabedoria e organização para poder administrar as duas coisas, o meu trabalho e a minha filha. Novamente chamei a minha gestora para a gente bater um papo, expus para ela a minha preocupação e novamente ela, muito acolhedora, me ajudou, remanejamos alguns horários, ajustamos o que precisava ser ajustado. E desde então eu nunca tive problema com horários, com nada com relação à minha filha, nem com meu desempenho como profissional e nem meu desempenho como mãe, porque uma coisa não precisa brigar com a outra. Eu posso ser as duas coisas com excelência. Hoje, por conta da pandemia, eu estou trabalhando 100% home office. Até a semana passada, a minha filha também estava 100% office também, com aulas online e comigo aqui o tempo inteiro em casa. E, para mim, nada mudou relativamente. Eu sempre consegui administrar muito bem, porque a minha filha, ela me trouxe uma facilidade de ter uma inteligência emocional, de ter uma maior organização dos meus afazeres, então eu consigo desenvolver todas as atividades que eu tenho durante o dia sem uma atrapalhar a outra. Então eu consigo atender todos os meus clientes tranquilamente, eu consigo fazer reuniões online tranquilamente, e sempre com o apoio da empresa que eu trabalho. A história da Melissa Rosa é de sucesso. Encontrou em seu caminho apoio para ser mãe e profissional ao mesmo tempo. Mas nem todas as mães possuem a mesma sorte. E a pandemia veio acentuar essas desigualdades. Eu tive a sorte de encontrar uma empresa que me acolheu. Mas nem todas as mulheres têm essa sorte.
Eu tenho conhecidas que hoje estão desempregadas porque a empresa onde elas trabalhavam achou que, devido ao home office, elas não dariam conta das duas atividades e acabaram desligando elas. E aí entra aquela fase super turbulenta de despesas, o sentimento de incapacidade e tudo mais, né? Que a gente já sabe. Tenho amigas também que fizeram entrevista agora, nesse período de pandemia, e que foram recusadas por ter filho pequeno. Literalmente assim, foram recusadas por terem filho pequeno. Então eu tenho muita sorte, eu me considero uma mulher de muita sorte. Mas há luz no fim do túnel. Jair de Andrade, do Instituto Natos, nota uma mudança de mentalidade nos contratantes e dá uma dica para as mães que desejam se recolocar no mercado de trabalho. Como está o mercado de trabalho hoje? Olhando pelos números de acesso à nossa plataforma, olhando os números que antecederam a pandemia, olhando agora, percebemos que o número de empresas interessadas em abrir vagas nos nossos portais cresceu alguma coisa em torno de 300%. Já a quantidade de mães que se cadastram a cada mês se manteve praticamente igual, nos mesmos patamares. É interessante notar isso, né? E quando a gente conversa com os RHs das empresas, nós notamos que tem havido uma preferência pela contratação em home office e talvez daí estejam olhando para as mulheres, e no nosso caso aqui, para as mães. E percebemos também uma busca de mães melhor capacitadas. É isso que nós estamos notando aí na atualidade. Vale, nesse momento, deixar aí uma dica, que as mães que desejem se reintegrar no mercado de trabalho, capacitem-se tanto quanto possível. Apesar de responsáveis pelo crescimento do PIB, a maioria das mulheres é penalizada com a falta de políticas públicas, como creches suficientes e acessíveis para todas que são mães. A pesquisa da empresa PwC, Women in Work Index 2021, mostra que o aumento das taxas de emprego feminino poderia elevar o produto interno bruto dos países da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que reúne países com alto índice de desenvolvimento, como a Islândia, Suécia e Nova Zelândia, em 6 trilhões, e que a redução da disparidade salarial de gênero poderia aumentar o PIB nesses países em 2 trilhões. A pesquisa com os países da OCDE conclui que, se nada for feito para enfrentar o impacto da pandemia sobre as mulheres, mais mulheres deixarão de compor a força de trabalho permanentemente. A análise do Women in Work Index 2021 conclui ainda que, mesmo dobrando a taxa de progressão histórica da participação feminina no mercado de trabalho, os países da OCDE alcançarão a mesma trajetória de crescimento rumo à igualdade de gênero pré-pandemia apenas em 2030. Se essa previsão se refere a países com ótimos níveis de desenvolvimento econômico e social, imaginemos então o impacto dessa realidade no Brasil. O Papo Legal, podcast do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, fica por aqui. Agradecemos a contribuição de todos os entrevistados e também a você que acompanhou com a gente essa reflexão sobre o impacto da Covid-19 no mercado de trabalho da mulher. E nos encontramos no próximo Papo Legal.